Oh, easy boy. That's it. Sejam bem-vindos a mais um episódio da Jornada de um Asno. Episódio 9. Como é que estão, meus acessitos? Espero que estejam bem. Hoje é um daqueles dias onde eu tenho que gravar a falar um bocadinho mais baixo, porque tenho gente em casa. Mas pronto, eu estou bem. Já dizia o prof já. Se não tivesse bem começado este podcast com um tom de indignação. Por falar em indignação, voltamos aqui ao assunto do verão, não é? Verão de 2021 completamente cancelado. Se eu ia usufruir de temperaturas elevadas, não. Mas como sou tuga, queixo-me à mesma, né? Mas pronto, para aqueles que gostam de sol, esperemos que em agosto, entre agosto, o calor, quis eu dizer, também podem adorar outras coisas, mas não é aqui no vosso menino, tá bom? Vamos arrancar. Vou dar aqui uma pequena recomendação, avançando para a primeira rubrica. E a primeira recomendação é, não sei se vocês se lembram, mas eu dei uma desrecomendação há uns tempos, que era deixar de perder tanto tempo a ver cenas random no YouTube, mais especificamente, mas podemos contar com séries e assim. E eu esta semana voltei a aplicar uma técnica que já utilizei antes, mas que normalmente só usava com conteúdo em português. E basicamente a técnica é ver os vídeos a 2 vezes a velocidade. Se vocês verem muito conteúdo em inglês, tenham cuidado com os sotaques. Há determinados sotaques que em 2 vezes pode ficar difícil de entender. Até chega a parecer que estão com uma peixa na boca, meus maneiros. E se a dicção não for boa, if you know what I mean, também é fodido de entender o que eles estão a dizer. Mas pronto, poupamos mais tempo e dá para ver mais coisas e fazerem outras coisas. Pá, tenho aqui uma desrecomendaçãozita. Vocês sabem que eu não sou um gajo de intrigas. Um gajo bué tranquilo, calmo, pouco nervoso. E nem sequer gosto de embirrar com marcas. No entanto, pá, vou fazer aqui uma desrecomendação. Então não é que o vosso Argenito vai todo confiante à FNAC numa de enriquecer o seu incrível intelecto de burro e empobrecer a sua humilde carteira. E quando chega à FNAC, estes animais não têm 3 de 4 livros que eu pedi. Ou se, que sepa. Mas estamos aonde? Um gajo já não pode querer deixar de ser burro. Grande recomendação aqui para a FNAC. Mais na parte de comprar livros. Especialmente livros com pelo menos 25 anos. Quanto a livros recentes não faço ideia. Mas, já. Fica aí a desrecomendação do borricho. Vamos entrar aqui na segunda rubrica. Leitura do asno. Finalmente terminei o livro das 12 regras para a vida de Jordan B. Peterson. Eu estive aqui a fazer umas estimativas. E pelas estimativas demorei cerca de 22 horas e 30 minutos. Visto que li uma média de 20 páginas. Eu li em média 20 páginas ao dia. E em média demorava 45 minutos a 1 hora. Também acontecia o seguinte, que era ler uma página e depois ter que ler de novo porque esqueci-me de entender o que estava a ler. Eu não tinha ligado essa parte do cérebro. Por isso é que às vezes demorava mais. Em relação à review, eu vou começar por dizer aquilo que menos gostei e que podem ser mais decisivos para a vossa leitura, se quiserem ler, claro. A primeira coisa é que muitas das vezes o Jordan vai demasiado fundo nos exemplos. Eu até entendo que ele quer quase matar qualquer dúvida da sua visão. Chega a um ponto de torna-se um bocado difícil ou de acompanhar ou aborrecido. Em segundo, para pessoas que sejam ateus ou não gostem muito de referências religiosas, neste caso bíblicas, pode ser um problema, porque ele usa mesmo bués. E ele usa mesmo bué referências bíblicas. Eu considero-me agnóstico e para mim até foi interessante ver a religião a ser utilizada de uma forma que quase sem rituais, não é? É mais a mostrar a filosofia por trás da religião. Até posso dizer que despertou algum interesse ou curiosidade em querer saber mais sobre a Bíblia, não pela parte, como é que eu dizer, religiosa ou ritualística da cena, mas pelas histórias e pelas filosofias por trás. Não sei se isto faz sentido demasiado. De qualquer forma, acho que este livro deve ser lido com espírito crítico, porque literalmente acho que tudo na vida não devemos levar a 100%, devemos sempre ter uma atitude crítica em relação a tudo, mas especialmente neste caso onde há muitas questões a serem levantadas e porque é um livro denso, existem mesmo vários dilemas pelo meio do livro, e como ele diz e como o título indica, ele tenta enganchar 12 regras
de certa forma, que são moralmente boas, vamos dizer assim, pelas quais todos nós nos devemos regir, para termos uma melhor sociedade ou uma vida mais satisfatória. Em termos de dificuldade, diria que é assim moderada barra difícil, porque lá está, os temas são bem interessantes, mas também são bem complexos. E como são temas que ainda hoje, e mesmo no futuro, não é? Vão ser debatidos, de certa forma, é por isso também é difícil, porque ainda, como é um problema para resolver, ou vários problemas para resolver, ainda nós estamos muito próximos do problema. Para terminar aqui a review, eu já o segui há muito tempo no YouTube, há uns anos até. É possível que o meu julgamento esteja um bocado enviesado, mas olhando às reviews no Goodreads e etc., a maioria da população está de acordo com o que eu disse. Avançando ainda na rúbrica da leitura do ano, pessoal, já comprei um novo livro, Meditações de Marco Aurélio. Acho que não vai demorar nem uma semana, honestamente, porque o livro é tão pequenito, é pouco denso e maioritariamente são citações curtas, pelo que vi. De qualquer forma, já mandei vir outros 5 livros da internet. E assim que terminar aqui o livro do Marquinho, logo vos direi qual é o seguinte, caso queiram acompanhar. Com estes 5 livros que mandei vir, este do Marco é o 5º deste ano, ou seja, 5 mais 5, 10. Ficam a faltar 2. Portanto, se quiserem sugerir livros que acham que este barricho devo ouvir o livro. Hoje em dia é possível para eu ler. Digo, de qualquer maneira, eu já tenho uma lista de 40 livros para ler no futuro. Eu sou no mínimo 3 anos, portanto é possível que, se o título não for interessante, só pegue nele daqui a 3 anos. Perdão, amigos. Para terminar, e porque aqui eu posso barricho, que é passar por pseudo intelectual e comentar todas as inseguranças com pensamentos de outras pessoas. Assim eu não tenho que pensar para mim próprio. Mas por acaso, isto da leitura, eu acredito mesmo que me venha a ajudar em vários aspectos ao longo da vida, e vocês vão perceber isso quando tocar no tema mais longo do dia de hoje, no tema mais grande. Portanto, eu este ano já comecei mais preguiçoso e ainda sou bem 5 livros e estamos quase no mês 8. Mas o ano passado eu li 17 livros, portanto 12 não seria uma má vitória, ou mesmo 15, também era fixe. Mas pronto, tenho o objetivo. E avançando aqui para a atualização da vida, em relação à Covid, continuamos sem Covid, ainda bem. Em relação ao voluntariado, pessoal, este sábado foi incrível, porque ao contrário do anterior, foi extremamente calmo. E porquê? Perguntam-me ansiosos. Porque eram tudo cães bebés, meus meninos. Eles tinham ali para 2 ou 3 meses. Ou seja, veio logo aquele instinto primitivo mamífero, protetor de bebés, que é ao mesmo tempo extremamente brutal, porque dá vontade de os abraçar até lhes rebentar as costuras, e de tão fofos que são. Mas pronto, não há incríveis updates em relação a isto. Avançando para a dieta da cristeira, meus meninos, meus azitos. Não tenho certeza ainda, mas tudo leva a crer que esta semana foi uma semana sem progresso, por vários motivos, mas sobretudo porque após 2h30 a jogar Paddle, comi uma grande pizza sozinho. E todos nós sabemos que a pizza, aquela massa toda, tem muitas calorias. A verdade é que andei a fazer a semana toda bruto cardio. Mas se no fim da semana tudo somadinho chega para colmatar esta pizza, chega. Mas não chega para queimar aqueles cacahuetes que eu fui enfiando para o bucho durante a semana porque tinha bué da fome. Está a ver aqui uma quebra da mentalidade da Cristina, pessoal. Preciso de ajuda. Mas pronto, esta semana voltamos ao foco, pessoal. Pensar em chegar à Cristina. Vou bater o mesmo nível de cardio e abandonar os cacahuetes. Mas pronto, pessoal, nós estamos a apontar ali para o fim de agosto. Acreditem no mesmo. Vamos lá. Para fechar aqui a atualização de vida, tenho uma pequena história desta semana. Eu fui trabalhar para um armazém quarta e quinta-feira. Pronto, basicamente o trabalho era descarregar o contentor. Vinha cheio daqueles vidros de banheiras e de polivanos e o caralho. Está-se bem, trabalho pesado, mas aqui o Borso Barreto está habituado a levar cenas no lombo. Está-se bem. E eu já tinha feito isto o ano passado e tal. Mas passando este ano foi easy money, porque nem sequer estava calor. O ano passado a suar por todos os lados. E normalmente
neste tipo de convívios. Eu tento sempre entender o máximo possível como é que estes negócios funcionam e os agentes envolvidos neste negócio, não sei o quê. Lá está, enfim, o síndrome de Aznavour, que tem sempre de compensar com a promessa de que um dia será útil, mas não vai, e todos sabemos disso. Mas pronto, avançando. Nessa quarta-feira, até foi rápido. Nós puxamos aquilo com dentro da pá em 3 horitas e depois eu vim à boleia com o senhor. Venho à boleia, lá entro no São Mercedes e, como é normal, existem ideias pré-concebidas, não é? Que vêm à nossa cabeça por condicionamento social, que é este tipo de raciocínio. Ok, Mercedes tem guito, tem bom emprego, veio aqui só sacar uns guitos fáceis, deve ter também boa casa, resumindo, deve ser boa gente. E é aqui, meus meninos, que temos que pôr um trabalho nestas deduções, porque ter posses materiais, pá, não diz mesmo nada sobre a pessoa. Diz mais sobre o tipo de pessoa que essa pessoa quer aparentar ser, não é? Porquê que eu digo isto? Porque estávamos a meio da viagem a falar de imóveis, pá, e não sei como chegámos ao tema de ciganos. E eis que, do nada, sai eles não são como nós, brancos. E o que é que me vem logo a seguir uma frase destas? Pergunto-vos eu. Algo intelectualmente incrível? Um bocado duvidoso. Até porque acabou de ser proferido um nível de racismo bastante elevado. Mas para os menos atentos aos detalhes, vou fazer aqui um raciocínio lógico. Quando juntamos velho, mais Mercedes, mais frases, não são como nós brancos, mais tarde ou mais cedo, o que vai sair dali nos tempos de hoje são duas coisas. Ou no tempo de Salazar é que era, ou o Chega tem razão em algumas coisas. Parte do Chega não aconteceu, mas nosso amigo Salazar foi renascido temporariamente para aquela conversa. E nisto a minha cabeça estava em este senhor não faz ideia do cancelamento que isto lhe dava. Este gajo no Twitter estava completamente cancelado. Completamente. Já estava na CMTV. Ao mesmo tempo estava. Não acredito que ele me incluiu nos brancos. Tendo em conta que eu tenho a cor mista de um falso branco com um falso marroquino. Ou seja, um duplo falso. Ou seja, não sou falso porque falsos anulam-se ou são os negativos. Não importa. Pronto. Eu fiquei impressionado com este tipo de reflexão. Se eu corrigi, não. Se me juntei a ele num ataque combinado e temporariamente de 5 minutos, só para ele não me excluir do seu grupo de amigos brancos, se calhar vendi a minha alminha de borricho ao diabo por 5 minutos. Não vou confirmar nem desmentir, mas tenham cuidado com velhinhos de Mercedes. E pronto, avançando para o tema mais grande do dia de hoje. E o tema é, como eu já tinha dito no último episódio, dinheiro. Sobre este assunto eu gostava de começar por dizer que isto não é aconselhamento financeiro, nem pouco nem mais ou menos, como vocês devem imaginar. O que vou referir daqui em diante é a minha perspectiva sobre o dinheiro, o bom e mau, mas também tem algumas coisas que deveriam fazer, caso não façam, que vos vai facilitar um bocado a vida financeira. A primeira coisa que eu gostava de dizer é que existem duas grandes prisões na chamada vida mundana e social, se quiserem dizer assim. A primeira é o dinheiro e a segunda é o tempo. A primeira é possível de atingir a liberdade financeira. A segunda, apesar de estarmos a aumentar consecutivamente o nosso tempo aqui na Terra, continua a ser limitado, não é? E de certa forma inalterável no sentido em que nós, indivíduos, pouco podemos fazer para mudar isso. Pelo menos até ver. Claro que alguns de vocês vão estar a pensar que há tantas outras correntes na nossa vida. Sim, existem outras, mas estas, para a generalidade da população, são geralmente as maiores. Ok? Avançando. Como eu já referi há 2 episódios atrás, eu decidi tomar uma atitude proativa em relação às áreas da minha vida que eu consegui ver que estava a fraquejar ou que não estavam ao nível pretendido, e o dinheiro era uma delas. Aliás, foi por aí que eu comecei. Indo de encontro ao podcast anterior e referindo de novo os money problems, ou problemas com dinheiro, consigo fazer aqui uma ponte para a analogia que fiz das correntes. No podcast anterior referi que, resolvendo os money problems, teríamos mais liberdade, não é? Para enfrentar os restantes problemas da vida. Mais uma vez, liberdade para enfrentar os problemas da vida. Envolve a já mencionada liberdade financeira, ou seja, eles estão correlacionados, não é? Libertando-nos dos problemas de dinheiro é porque atingimos a liberdade financeira. Espero estar a fazer sentido. Existe uma enorme correlação
entre o que tenho vindo a falar nos últimos episódios e este. Este tem sido, de certa forma, este tem sido um mapa mental que eu tenho vindo a criar ou a construir para mim, como vocês podem ver, que é basicamente ir complementando todas as áreas possíveis, de modo a ter uma vida mais substancial ou mais satisfatória. Debruçando aqui sobre o termo liberdade financeira, é uma ideologia que pressupõe que atingimos um nível de riqueza que sustente o nosso nível de vida até ao fim das nossas vidas. Aqui nível de vida é outra keyword que pode ser substituída por estilo de vida, se quiserem, se for mais fácil. E todos temos o nosso estilo de vida, não é? E atingir a liberdade financeira em termos numéricos acaba por ser diferente para todos nós. Ou seja, dependendo do nosso estilo de vida, pode ser mais ou menos dinheiro para atingir a tal liberdade. Para fechar aqui esta parte introdutória do tópico e voltando a outro episódio, também acho que foi há 2 atrás, eu referi que ter uma casa grande e ter um bom carro trazia responsabilidades e que até chegarmos lá pode ser mais ou menos difícil conceber o esforço financeiro ou de tempo que estas necessitam. O que é que quer dizer com isto? Que é imperativo para atingir a liberdade financeira que façamos ajustes ou ao dinheiro que gastamos, ou ao dinheiro que ganhamos, ou mesmo ir reajustando a nossa meta, ou seja, o nosso valor de liberdade financeira. Eu sei que posso estar a ser um bocado denso e ao mesmo tempo não estar a ser muito específico, mas o dinheiro realmente está muito ligado às decisões que fazemos e aos níveis de felicidade e de stress que vivemos. E é por isso ter uma atitude proativa e educar-nos sobre o assunto pode realmente quebrar essa corrente que temos no pescoço. Uma delas, pelo menos. Outro aspecto que é importante é não entrar em competições mentais com amigos, pessoal de trabalho, familiares e etc. Na verdade, isso para nós é irrelevante. Porquê? Porque apesar de nós todos termos a mesma meta, ou deveríamos ter, que é atingir a liberdade financeira, mesmo que os valores sejam diferentes, começamos praticamente em partidas diferentes, não é? Uns com mais, outros com menos, e esta é se calhar a primeira ideia que tem de desaparecer para remover alguma ansiedade, que é ok, nós temos a mesma meta, que é atingir a liberdade financeira, mas no entanto partimos de caminhos de inícios diferentes e temos objetivos ou estilos de vida diferentes. Só por aí não faz muito sentido estarmos a comparar seja com quem for. Ok, um mini resumo do que foi dito até agora. 1. Definir ou idealizar o estilo de vida que neste momento ponderamos ter para o futuro. Esse é o ponto número 1. Segundo, não comparar com outros, porque lá está, o ponto de partida é diferente. Agora vou partilhar aqui umas lições que eu fui aprendendo em livros, podcasts, em relação a isto. E uma coisa que eu quero deixar saliente é nunca achem que já sabem tudo que têm de saber em relação ao dinheiro, porque isso aí é logo mentalidade perdedora. E tentem sempre saber mais. Se investirem em livros, podcasts ou mesmo cursos e mentoria financeira, lembrem-se que, sim, essas pessoas querem vos ajudar, mas não vos vão dar os truques todos, não é? E vou fazer aqui uma analogia, que é, se vocês encontrarem uma mina de ouro, muito dificilmente vão dizer a toda a gente onde ela está. E é um bocado isto que acontece com os cursos hoje em dia. Eles dão-nos algumas ferramentas, mas não vos vão dar o ouro, porque é assim que eles fazem o guito deles, ok? Ou seja, eles nunca vão ao detalhe total. Ou seja, é importante vocês estudarem e chegarem às vossas conclusões por vocês. No entanto, para começar, precisam de algumas indicações, ok? Passar então para uma das lições mais importantes, ou duas, que foi entender o valor do dinheiro. Especialmente quando pensamos em salário. Quando estamos a trabalhar, estamos de certa forma a trocar tempo por dinheiro, não é? Portanto, se recebemos 20 euros a hora, por cada hora que sacrificamos da nossa vida, somos recompensados 20 euros. Até aqui tudo certo, não é? Mas há contas que pouca gente faz, que são as seguintes, que é a soma das horas de trabalho, a comida, o combustível, as roupas se tiverem que comprar para o trabalho, se tiverem filhos e ninguém puder ficar com ele, pagar creche e etc. Ou seja, isto são tudo custos que existem para vocês poderem ganhar esses 20 euros a hora. Ou seja, está diretamente relacionado. Ou seja, vocês não conseguem ganhar esses 20 euros se estes requerimentos não forem cumpridos, correto? E estas coisas exigem dinheiro da vossa parte para exercer a vossa profissão. Ou seja, vamos supor que vocês trabalham 8 horas, não é? Tirando uma hora para o almoço, isso vai dar 140 euros, porque estão a ganhar 20 euros a hora, não é? Se descontarmos os impostos,
e vamos fingir que são 23%, vocês passam de 140 diretamente para 67,80 cêntimos. Agora imaginem, para ir trabalhar gastam 5 euros de combustível e que no almoço gastam 5 euros. Só aqui nesta brincadeira já vem 97,80 € de 140 que vocês ganharam. Ou seja, vocês já estão aqui quase com 45 euros investidos só para poderem trabalhar. E não estou a acrescentar os custos da roupa, porque não seriam diários, não é? Nem os custos da creche. Isso aí já são contas mais complexas, em que tínhamos que ver quanto é que cada uma dessas coisas custava ao dia se dividíssemos, se fosse um custo mensal e dividíssemos pelos dias, quanto é que daria. O que eu quero dizer com isto é preciso saber analisar estes custos todos para saber se a proposta é boa ou não. Porquê? Porque se calhar às vezes mais valia ganhar 10 euros a hora, estando a trabalhar a partir de casa e reduzindo todos estes custos, não é? Do que estar a receber 20 euros e ter um monte de custos acrescidos que depois vão reduzir ao ganho por hora. Pá, claro que isto é um exemplo exagerado, mas coloca em perspectiva todo um conjunto de variáveis que são muitas das vezes esquecidas. E eu dou-vos mais exemplos. Por exemplo, a manutenção do carro, pagar o carro, todos os impostos que existem sobre o carro. Se juntarmos tudo isto, no final do ano, podemos estar a falar de uma grande parcela do salário que no início parecia bom, mas no fim quase que dá para sobreviver. Então a pessoa quer dizer, enquanto que se calhar no exemplo dos 10 euros a hora em casa, nem sequer precisam ter um carro, ou seja, não precisam de investir nisso. Outra perspectiva que aprendi através de livros e que de certa forma ajuda a diminuir custos é ver quanto é que ganhamos ao dia antes de fazer qualquer tipo de compra. Imaginem que vocês ganham 80 euros ao dia e querem fazer uma compra de 80 euros. Vocês sabem a partir daí que vos vai custar literalmente um dia de trabalho, não é? Por exemplo, vamos imaginar que querem comprar um carro. São 972 dias, ou seja, mais ou menos 3 anos de vida, 8 horas por dia que vocês vão investir nessa compra. Sei que é uma ideia um bocado extremista, mas é verdade, não é? E convém ter noção disso. Não é por dizermos que amanhã ganhamos mais que isto deixa de ser verdade. E também não estou a negar o facto de haver coisas que são necessárias ter. Não é isso que eu estou a dizer. Mas se calhar se olharmos com esta visão mais pragmática, vão existir compras, se calhar não fazemos tão impulsivamente. Agora que estabeleci aqui esta relação de tempo, dinheiro, vida, que pronto, abriu para mim muito a minha perspectiva e a maneira como olho para o dinheiro. Agora se calhar já conseguem ver as correntes mais ou menos vivaças na vossa pescoceira. Pronto, agora que estão mais elucidados, vou passar então aqui algumas estratégias para melhorar isso. Existem N maneiras que podem utilizar para facilitar a vossa vida, mas vou deixar aqui algumas das mais básicas e das mais recomendadas. A primeira é evitar ao máximo dívidas. Acho que é óbvio esta. E se possível, pagar quase tudo a pronto. Claro que quando falamos de uma casa não é possível, ou muito dificilmente, mas chega a ser mais interessante pedir dinheiro emprestado a um amigo que não vos cobre taxas do que pedir aos bancos neste momento. E que é o ponto número 2, que é evitar empréstimos bancários, a menos que seja a última opção, ou então com taxas extremamente baixas. Vocês têm que se lembrar sempre que um banco é uma instituição em que a sua função é ganhar dinheiro, portanto eles não vos estão a ajudar a custo zero, ok? Lembrem-se sempre disso. Ponto 3 é criar o chamado fundo de emergência, que basicamente é aquele dinheiro que vos permite sobreviver durante algum tempo. Normalmente é estabelecido para 6 meses e o dinheiro que vocês vão juntar permite-vos ter tudo pago durante 6 meses. É um bocado aquilo que eu tenho feito ultimamente, quase nos últimos 2 anos, por assim dizer, não foi bem, pelo menos no último ano, que é, vocês têm dinheiro de parte e esse dinheiro está lá de parte com um único objetivo, que é, caso vocês percam um emprego ou tenham um acidente ou algo que não vos permita trabalhar, vocês sabem que está tudo seguro, pelo menos durante 6 ou mesmo 12 meses. É uma das estratégias mais utilizadas e que ajuda bastante, porque saberem que acontecer pelo menos 6 meses, que é bastante tempo, estão assegurados, remove mesmo muita ansiedade. Ponto aqui número 4, isto é em caso de terem dívidas, que é comecem por eliminar a mais pequena. Imaginem que vocês têm 5 dívidas, uma de 100, uma de 500, uma de 8.000 e por aí fora. Ou seja, vocês começam por eliminar a de 100. Depois a dívida de 100, pegam nesses 100 e começam a eliminar a de 500, não é? E depois a de 500 vão para a seguinte. Ou seja,
vocês, se começarem pela mais pequena, acabam, de certa forma, por reutilizar esse dinheiro e fazer aqui um efeito de bola de neve e ir eliminando as vossas dívidas todas, sem terem que fazer mais ou esperarem mais tempo para juntar dinheiro, ok? Acho que é das melhores maneiras de eliminar dívidas. E ponto número 5, e o último que vou dar aqui, é começar a investir, por muito pouco que seja. Ou seja, vocês já têm o vosso chamado fundo de emergência. Depois de terem isso feito, o que vocês devem fazer é investir cerca de 10 a 15% do vosso salário, seja no que for, no que gostarem. Invistam, há um monte de produtos que vocês podem investir e com alguma sorte e com estudo, no futuro vos dará um bom retorno, que seja pelo menos de 8 a 12% a longo prazo. E pronto, eu sei que este podcast está assim com um tom um bocado mais calmo, mas também lá está, não me posso estender muito porque estou a trabalhar sobre condicionamento, mas em relação a este tema eu não quero estender muito mais, até porque é um tema enorme e não existem horas suficientes para eu falar sobre isto, basicamente, e nem sequer tenho conhecimento para tal. No entanto, espero que vos tenha dado alguma espécie de perspectiva na maneira como eu correlaciono a informação e como é que eu fui absorvendo, e que vos ajude a encarar a vossa situação financeira de outra forma. Eu neste episódio andei muito na superfície, isto é fora de gozo, isto é nível 0 de finanças pessoais, e para resumir basicamente comecem por ter um emprego em que realmente valorizam o vosso tempo, ok? Façam aquelas estimativas. E 2, não ter ou eliminar as dívidas todas que têm. E 3, começar a pensar em investir para, no fim, atingirem a liberdade financeira e romperem uma das duas correntes mais grandes. Posso deixar aqui umas sugestões. Vocês têm um podcast de Moneyvar, que é acho que é ou é Sara Barroso ou é Susana Barroso, não interessa, mas escrevam Moneyvar no Spotify. É um podcast de finanças pessoais que aprendem bastante. E no YouTube tem o canal Renda Maior, que também é uma senhora que faz, e começam logo a aprender bué. Isto caso estejam interessados em aprender mais. Mas putos, por hoje é tudo. Se tiverem mais questões em relação a este tema, já sabem, mandem aí no Instagram e partilhem se gostaram. Se não gostaram, ide para o caralho, porque isto é um magnífico podcast. E já sabem, episódio 10 para a semana. E fiquem bem, meus putos. Com isso, sangues na boca. Fui.